tarde a todos. Vamos esperar uns minutinhos, o pessoal está entrando, a gente está começando. Enquanto isso, compartilhe aí para seus amigos, para participar conosco hoje aqui. Então, boa tarde a todos. Hoje a gente está recebendo a Ana Maria. Seja bem-vinda, Ana Maria, que é lá do Centro Espírita Francisco de Assis, que vai estar falando para nós hoje sobre o Espiritismo e os animais. E antes de a gente estar começando, vou estar lendo a mensagem do livro Ainda é Tempo, psicografia do José Ribeiro, nosso fundador aqui da casa. Deus e a natureza. Como é bom sentir a beleza da vida, olhar em torno de nós e saber que tudo está funcionando harmoniosamente. O firmamento todo azulado, com suas nuances e cores e seus reflexos em plena formosura, e nós, como todos os animais, parte integrante desse conjunto arquitetônico chamado planeta Terra. Com seus mananciais e suas florestas, favorecendo-nos com todas as condições para uma vida feliz. Integrados nesse sistema energético, torna-se possível que nos sintamos recompensados por esses elementos que mantêm o equilíbrio do universo. Vemos muitas árvores sendo derrubadas de modo irregular e transformadas em simples combustível. Quanta coisa está acontecendo no mundo! Os tumultos se avolumam a cada instante e toda a natureza chora diante dos erros praticados. Como é bom penetrar no santuário sublime do amor e fazer brilhar dias melhores de encanto e prazer, acordar para a vida e não errar mais, e viver para o mundo da luz, reconhecendo que ninguém é melhor do que ninguém e todos somos iguais. Como é bom recordar a doce infância que tivemos e brincamos a valer, para que sintamos tudo o que é belo em nossa experiência e nos conscientizemos de que não podemos dormir eternamente, que devemos seguir os passos de Jesus, documentando em nossa mente os princípios básicos e fundamentais para o nosso crescimento moral e espiritual. Deus permanecerá sempre perto de nós, e saibamos aceitá-lo, para que a luz da fé e da esperança brilhe com mais intensidade, fazendo que nos sintamos realizados. Sejamos fortes para que possamos vencer as asperezas do caminho, jamais esquecendo de Deus, que é tão grande, nem da mais simples flor do nosso jardim, que nos faz perceber o quanto Ele é maravilhoso. Não paremos nas cogitações, e sejamos dignos de seu amor, que permaneçamos tranquilos, certo que nossa consciência não carrega o pesadelo de remorso, e por desprendimento das coisas materiais, seja constante em nossa caminhada. Pensemos na possibilidade de dias melhores, encontrando todos os méritos ideais ao nosso crescimento. Façamos a nossa vida um cabedal precioso de grandeza espiritual e que possamos renovar as nossas mentes. Deus ainda é infinita bondade e infinito amor. É a luz clareando a escuridão que nos impede de ser feliz. Encontremos um jardim florido e todo emanado de gotas cristalinas de orvalho purificador. E possamos sentir que não haverá mais tanto sofrimento e todos viveremos cantando alegres e felizes. Após as mudanças previstas, que jamais falemos da negatividade e nos sintamos gratificados. Que o brilho das luzes seja constante em nossa vida. Que Jesus nos abençoe. Pai Campinga, dia 14 de 7 de 2005. Antes da gente começarmos as reflexões, a Ana Maria fazer a prece para a gente, ela vai falar aí para nós sobre o espiritismo e os animais. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Nosso encontro, esse bate-papo. E vamos aproveitar esse momento agora para elevar nossos pensamentos,
Vamos encher nossos pulmões, sentir toda essa energia passando dentro de nós, sentir que realmente estamos vivos, estamos presentes, estamos aqui por um motivo maior. Porque só o fato de estarmos vivos, de estarmos aqui, já é uma grande. Então, diante disso, vamos agradecer, vamos agradecer por cada minuto da nossa vida, por cada oportunidade, por cada dia, cada hora que a gente acorda, abre nossos olhos, levantamos da cama, cada ato que nós fazemos, pelas pessoas que estão ao nosso lado, pela oportunidade de aprendizado, seja com as pessoas da nossa família, com os nossos amigos, membros de trabalho, com os nossos animais de estimação, com os animais que encontramos nas ruas e que às vezes pensamos que são apenas idades de locais da mas que sabemos que nada nem ninguém, seja qual seja o for, que passa por nossas vidas, é por acaso. Que possamos olhar com os olhos do coração, reconhecer o valor e a oportunidade de aprendizado de cada um de nós. Que possamos ter luz, que possamos ter esperança e que possamos ter amor. Senhor, obrigada por essa oportunidade. Não somente hoje, mas cada dia que nós vivemos. Que ela se estenda a cada dia nos lugares que nós passamos. E que possamos ser, de acordo com o seu exemplo de amor de Jesus, também estejamos luz. Então, gente, quando eu recebi esse tema, eu fiquei muito feliz. Primeiro, por fugir, né, do tema do que estamos vivenciando hoje, porque realmente, vou falar a verdade para vocês, agradeço, sou muito, realmente, reconheço o valor, sou muito grata a todos que vêm nos esclarecendo, trazendo conhecimento, mas eu considero que eu não sou uma pessoa preparada para falar, por exemplo, se fosse um tema como o Covid. Então, quando passou o tema para falar sobre os pedidos dos animais, eu fiquei muito feliz. Ao mesmo tempo, assustei, porque é um tema que eu ainda não tinha realmente estudado a fundo, então eu pensei assim, meu Deus, né, como será? Mas foi muito bom esse aprendizado. Mas eu vou pedir a todos um pequeno detalhe que vai fazer realmente toda a diferença para nós. Como eu sempre, assim, quem me conhece aqui do CEUB, ou do CEPAS, do CEPAS, onde nós já nos encontramos, eu peço para que tragam para dentro de seus corações a experiência de cada um. Então, como eu estava até comentando aqui com eles, o que vai fazer a diferença? Eu tive animais, não sei, né, até onde cada um de vocês tiveram animais, mas independente de ter sido na infância, de ter sido um contato rápido com o vizinho, do amigo, lembrem desse contato. Lembrem das fases em que esses animais estavam em suas vidas e o que eles representaram. Ou às vezes, naquele momento, vocês não conseguiram entender o que eles significaram. Mas quem sabe nesse bate-papo aqui, né, vocês conseguirão entender. Outra realidade que eu gostaria muito que cada um levasse em conta. O tanto que cada vez mais os animais estão fazendo parte da vida de todos. Desde as eras mais antigas,
se nós observarmos os animais, tanto na polícia, na Cruz Vermelha, nos bombeiros, hoje a grande realidade dos animais em tratamentos de saúde, de reabilitação de pessoas que têm problemas físicos que são decorrentes de infarto, derrame, pessoas que têm problemas neurológicos, cognitivos, realmente de controle motor, por exemplo, com a ecoterapia, como acompanhantes das pessoas que têm necessidades especiais na visão, por exemplo, na condução. Então, hoje, cada vez mais, em diversos segmentos, os animais estão mais presentes nas nossas vidas e provando e mostrando, sim, que são muito importantes. Todo esse estudo que nós iremos bater esse papo agora, que nós iremos conversar, eu baseei na doutrina espírita, na codificação e no livro que tem o nome de A Questão Espiritual dos Animais, da doutora Irvênia Prada. Ela é veterinária, estudante, pesquisa de anos a respeito desse assunto. Então, quem quiser realmente aprofundar a respeito desse tema e quiser estar lendo esse livro ou assistindo às palestras que vocês procurarem no YouTube, vocês irão encontrar, eu acredito que vocês irão, amar animais. Diante disso, o que nós iremos estar começando a tratar? Do Livro dos Espíritos. Alguns questionamentos que sempre são muito importantes e que ficam na nossa cabeça a todo momento. Os animais têm espírito? Os animais têm alma? Os animais são espíritos encarnados em corpos de animais? Os animais são espíritos? Como assim? Os animais são espíritos encarnados? Então, na pergunta 23 do Livro dos Espíritos, um dos questionamentos que aqui aparece é justamente esse. O que é espírito? O que é espírito? Então, o espírito é o princípio inteligente do universo. Então, uma característica preponderante, importante para caracterizar um espírito é que ele seja inteligente. Vamos dar um exemplo. Eu não vou pegar uma coisa inanimada, uma matéria, uma mesa, e esperar uma reação inteligente de uma matéria. Então, eu vou considerar que a mesa seja um espírito? Não. Na questão 597 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona: visto que os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio inteligente da matéria? Então, nós aprendemos que nós temos dois elementos importantes no universo, que é o princípio inteligente ou espiritual, que afeta o espírito, e o princípio da matéria, que afeta a matéria. Então, partindo desse princípio, nós começamos a fazer essa análise. Então, nós aprendemos que inteligência é atributo do espírito. Espírito versus inteligência é um binômio indissociável. Tá? Ele não tem como separar. Não existe inteligência, igual eu falei, relacionado com o princípio da matéria. Um dos exemplos que nesses estudos que eu fiz, que eu achei interessante, foi do Divaldo. O Divaldo, ele foi fazer uma palestra no Mato Grosso do Sul, e lá ele foi na casa da Dona Maria de Viges, que na época era presidente do Centro Espírita desse estado. E na hora que ele chegou lá, ele entrou assim na casa dela e assustou. E todos que estavam com ele, falou assim: "Que foi, Divaldo? O que está acontecendo?" Falou assim: não foi nada não, eu só assustei com o cachorro." Aí todos olharam para ele e falaram assim: "Assustou com o cachorro?"
Mas não tem cachorro nenhum aqui, Edivaldo? Aí ele falou assim, ué. Entrou, conversou, cumprimentou a Dona Maria de Virges e ela pegou e contou para ele que há poucos meses o cachorro dela tinha falecido, tinha desencarnado e que era um pastor, exatamente o cachorro que o Divaldo tinha visto. Depois, passando, o Divaldo pegou e conversou com os seus assistentes que estavam lá e conversou que poderia ser que ainda pelos laços afetivos com a sua dona, né, poderia ser um dos motivos em que o cachorro ainda se fazia, o espírito dele ainda se fazia ali presente. Cada um tem a sua experiência. Às vezes, nas experiências em que cada um de forma individual já teve, vocês possam estar lembrando de alguns momentos, trechos da vida de vocês, em que por algum motivo, a gente sempre tem aquela história, né? Não, eu pensei ter visto, eu sonhei, eu fiz algum animal junto a vocês. O meu namorado, ele sempre contava que nas maiores dificuldades que ele teve, ele sempre estava acompanhado de um animal. Mas animal esse que somente ele via. Num acidente de carro, às vezes ele via um cachorro, ou via um boi na frente, que naquele momento em que ele estava para sofrer um acidente, ele era despertado ou desviado por aquele animal. E depois ele não via mais. Desde a infância, desde a minha infância, a minha experiência com animais é muito grande. Eu sou filha única e eu sempre tive como companhia, meus pais trabalhavam 24 horas, minha mãe é enfermeira, então as minhas companhias sempre foram os meus cachorros. Companhias mesmo, de estar ali ao lado, de passar a noite, às vezes, deitado, olhando as estrelas, junto, de conversar. Então, sempre foram as minhas companhias. Quem, às vezes, tem essa experiência, vai entender um pouco disso que eu estou falando, dessa relação afetiva. Um caso também que eu achei interessante sobre a questão de será que o animal reencarna? Nos capítulos da Gênesis 3, itens 11 a 13, a gente vê algumas questões a respeito da transformação, onde a gente conversa sobre a capacidade do animal em si, em reencarnar. Lá, ainda cita alguns exemplos falando assim, que o animal carnífero, ele é nutrido pelo instinto em que alimenta a carne, provendo e tomando algumas precauções. Quando nós estamos no processo evolutivo, o que acontece com a gente? Nós temos os seres humanos, o instinto versus a inteligência, e ainda temos a questão do livre-arbítrio. Quando nós estamos evoluindo, pouco a pouco, nós temos as fases que nós fomos ver lá na nossa era pré-histórica. Vamos pegar lá na era do Homem das Cavernas. Quando nós começamos o nosso processo evolutivo. Tem uma questão do Livro dos Espíritos, a 73, que ele fala: instinto é independente da inteligência? O que é instinto? Porque às vezes nós questionamos que os animais são inferiores, que os animais não têm capacidade para muita coisa, porque eles são instintivos.
quando nós éramos seres pré-históricos, ou vamos lá, nem precisamos ir muito longe. Quando nós nascemos e não sabemos, entre aspas, nada, como que nós reagimos diante daquilo que nos faz sentir medo ou das necessidades primárias, como a fome, a sede? Nós agimos esperando de forma consciente, de forma arbitrária aquilo, ou como nos colocamos diante, por exemplo, eu estou com sede, eu estou diante de um copo de água, eu vou agir de forma instintiva e matar minha sede. O instinto, ele também é considerado uma forma de inteligência. O instinto é um resultado de um aprendizado que a gente faz através da inteligência, de atos de inteligência que nos que nós colocamos na gaveta do nosso banco de memórias com um rótulo de instinto. Por quê? Nós agimos e somamos de acordo com as nossas necessidades. O que nos difere dos animais é que, a partir de determinado momento, nós conseguimos domar esses instintos e saber delimitar até que ponto determinados atos vão fazer bem ou mal para a gente. Mas agir por instinto não determina que os animais não sejam seres inteligentes. Tanto é que muita coisa nós aprendemos com eles. Como que nós aprendemos com eles? Quando eles agem de forma instintiva para alimentar seus filhotes, para salvar a vida, não somente deles, mas também dos seus filhotes. Quantas vezes nós não nos deparamos com pessoas que amam pais, mães, sabe, agindo daquela forma instintiva? Há pouco, não lembro exatamente quanto tempo atrás, eu vi uma reportagem no jornal de uma mãe que não sabia nadar, que pulou dentro de um poço que o filho tinha caído para poder salvar. Ela pulou, vocês acham que ela pensou, ficou com... Nossa, não, peraí, eu não sei nada, porque se ela tivesse pensado, ela não tinha pulado. Mas o instinto de defesa, amor, falou maior. E ela pegou, fez e conseguiu salvar o filho. Então, muitas das vezes, sim, nós começamos lá atrás, com todo o processo de aprendizado, porque nós viemos da fase mineral. Se estudarmos a Gênese, nós vamos entender esse processo, que nós viemos da fase mineral, passamos para a fase vegetal, até chegarmos na fase animal. Então, às vezes, nós questionamos, mas determinadas reações de determinados animais, vamos colocar assim. Mas como assim ele pode ser um ser bom? Como ele pode ser um espírito realmente, sendo que ele mata? Pera lá, né? Ele age instintivo. E nós, seres humanos, matamos de que forma? Vocês realmente vão questionar esse tema? O animal, quando ele mata para alimentar, ele está saciando uma necessidade primária. O ser humano, quando mata, pelo simples fato de uma vingança, de uma necessidade de provar algo, aí já é diferente. Mas eu tenho um pitbull que avançou e matou ou feriu determinada pessoa. Como são as reações e por que as reações dos animais violentos? Como nós, os animais também reencarnam.
E esse tudo que eu estou falando com vocês, a questão do instinto, da inteligência, do aprendizado, eles também viveram em outras vidas, como nós. E em outras vidas, eles também foram colocados em situações onde eles tiveram experiências tanto boas como ruins como nós. Eles também foram maltratados, eles também foram levados para a guerra, eles também foram mutilados, eles também passaram fome. E de acordo com a memória que eles voltam, eles têm em determinados ambientes algumas reações também como nós temos. E o ser humano estão fazendo coisas, os seres humanos estão fazendo coisas que também estão prejudicando esta evolução. Como que nós estamos prejudicando essa evolução? Usando os animais como cobaias para experiências. Usando os animais para poder testar novos cruzamentos, para testar novos tipos de remédios. Então, a vida inteira, os animais foram sim tratados como seres inanimados, como seres que servem somente para servir ao ser humano de acordo com a necessidade, sem olhar realmente o porquê que eles estão aqui, porque como nós tem um significado. Os animais não foram simplesmente criados como um banco, uma mesa, sabe? Para nos servir. Eles também vieram para nos ensinar, porque nós viemos desse aprendizado. Ah, Ana, foi um dos questionamentos que me fizeram. Tem como um ser humano desencarnar e encarnar como um animal? Não, não tem. Também no Livro dos Espíritos nós vamos encontrar essa resposta. Por quê? Porque nós não retroagimos. Nós não retroagimos. Então não tem como um rio voltar à sua frente. A partir do momento que ele começa a correr, ele vai seguir. Mas nós questionamos por que a humanidade está parecendo que, nossa, ela estagnou. Um dos motivos pode ser exatamente esse também. A forma como nós estamos tratando não somente os animais, mas todos que estão aqui como uma oportunidade para o nosso crescimento. Os animais, eles vieram para nos ensinar também a amar. E às vezes duvidamos da sua inteligência. Vamos parar para analisar então um pouco da capacidade que eles têm para adaptar-se. Um animal precisa de uma cama? Um animal precisa de uma casa? Um animal precisa daquele determinado tipo de alimento somente? Um animal, você vê ele ao relento, você vê ele independente do clima, se está chovendo, se está sol, se está frio. Você vê ele se adaptar a qualquer ambiente. Coloca um ser humano nessas condições para ver quanto tempo que ele vai durar. Coloca um ser humano, entre aspas, racional, nós, numa situação dessa, para ver se realmente iremos conseguir nos adaptarmos. Eles conseguem. Eles conseguem sem precisar de elementos que hoje nós, seres humanos, colocamos como vitais. Nós conseguimos simplesmente falar, sem determinada coisa, eu não vivo, eu não sobrevivo. E nós ainda consideramos que eles é que são os ignorantes.
qualidade com que nós tentamos a todos os momentos da nossa vida elevar a nossa vida, sem saber realmente a verdadeira condição que nós temos, às vezes pode nos confundir e nos atrapalhar muito. Os animais, hoje, a gente está tendo um grande problema em relação à forma como nós, seres humanos, estamos tratando. Tem pessoas que falam, mas o meu animal é como se fosse o meu filho. O meu animal é como se fosse o meu companheiro. Para mim, ele, é insubstituível. Ótimo. Você ama o seu animal, você trata bem o seu animal, mas você respeita o seu animal como um animal? Ou você quer que ele se transforme no seu filho, na substituição do seu relacionamento? Hoje em dia, numa pesquisa que foi feita, estão tendo mais animais em casa, dentro de casa, do que crianças. Eu tô falando que isso é ruim, que a gente não deve cuidar dos animais? Não, hora nenhuma. Que os animais têm, sim, que serem bem tratados, de estarem em casa, mas tem que ser respeitado como tal. Se você não quer ter um filho e quer ter um animal, trate ele como um animal, leve ele para dentro de casa, dê comida, dê um lar, mas não queira que ele vista a roupa da moda para te agradar, sem saber se aquilo realmente, sem consultar um veterinário, ver se realmente aquilo condiz com a raça dele, com a necessidade dele, entendeu? Não queira que ele faça as coisas, vamos supor, não, eu só sirvo se eu levar ele naquele adestrador e ele sentar, dar patinha, fazer gracinha, rolar, fazer assim, porque é só assim, sabe, daquela forma que eu ajo. Ele por si, ele faz isso se você der amor. Mas você não precisa obrigá-lo a ser exatamente da forma como você quer e não permitir que ele haja da forma para que ele veio aqui. Ele veio te ensinar a amar. E ele veio te ensinar também que você não precisa daquele muito para ser feliz. Que ele está ali do seu lado para te dar o amor, o respeito, o carinho, que você tem que aprender a lidar com ele e com todos que te cercam. O animal, ele evolui? Sim, o animal, ele evolui. Mas o animal, ele vai se comportar de acordo com aquela pessoa em que ele está convivendo. Se o seu animal, ele é muito hostil, você sabe que esse estudo me fez parar e analisar o meu cachorro. O meu cachorro, ele é completamente antissocial. Pensa num cachorro que, ele é desse tamanhozinho assim, sabe? Um cotoco. Não é de raça, é vira-lata. Super carinhoso comigo e com o ser humano. Olha só para vocês verem, que vocês vão entender o porquê que eu estou falando. Comigo, com a minha filha, com qualquer pessoa que chegar lá em casa, que ele nunca viu. Ele é carinhoso, ele pede carinho, ele é carente. Mas se eu sair de casa com ele e ele encontrar com outro cachorro, ele não importa se é grande, se é pequeno, se é o dobro dele, ele caça briga com todo mundo. Mas por quê? Ele não conviveu desde pequeno com outros cachorros. Eu jamais, quando ele era pequenininho, saí, ensinei ele, falei assim, olha aqui, sabe? Permiti que ele tivesse outro contato. E agora, depois de 8 anos, 8 anos que o Apolo fez, eu falo assim, mas que coisa, não acredito, como que esse cachorro é desse jeito? Ele é antissocial, lógico, eu não ensinei. Mas também ele é super carinhoso com a gente, por quê? Porque eu dei carinho a ele, porque eu trato ele bem, minha filha ama de paixão,
Entendeu? Toda pessoa que chega lá e dá carinho, por quê? Porque ele só conviveu com o ser humano. Ele fica muito sozinho, porque eu trabalho o dia inteiro. Então, toda pessoa que chega lá, que ele pensa assim, nossa, mais um pra me dar carinho, ele tá lá, sabe? Rodeando. Mas tudo aquilo que é fora do ambiente que ele conviveu, ele quer destruir. Ele não consegue lidar, ele não consegue aceitar. E os cachorros que convivem em ambientes hostis? Como que você espera que ele tenha uma reação diferente? Esses cachorros que vieram reencarnados de guerras, de mutilações, de maus tratos. Então, tem como a gente reverter isso? Sim, tem. Mas para isso nós precisamos entender que nem sempre aquela reação que ele tá ali, que ele é um cachorro, ou um cachorro, ou qualquer outro animal. Eu tô citando cachorro porque é a minha experiência. Mas um cavalo pode ser assim, um macaco pode ser assim, a onça, o leão, eles vivem num ambiente selvagem, então eles têm a necessidade de ter aquele tipo de comportamento, porque a todo momento eles têm que correr atrás do seu alimento para poder sobreviver. Só que eles atacam se forem atacados fora desse ambiente, porque eles têm medo. Não foram ensinados, não foram preparados. Então, de acordo, Ana, a minha experiência com animais é muito ruim. A minha experiência que eu tenho, eu ainda vi um caso, numa dos estudos que eu fiz, que ele falou assim, não, eu adotei um cachorro e o cachorro mordeu a família inteira. A família inteira, nossa, ele quase degolou fulano. Aí, de repente, chegou uma pessoa e adotou ele e levou ele para o campo. Nunca mais esse cachorro foi hostil. É assim o ser humano. Quando nos sentimos acuados, presos, fora daquilo que realmente nos traz uma certa serenidade, nos traz um conforto à alma e vai de encontro com aquilo que no momento estamos precisando para nossa evolução espiritual, faz toda a diferença. Coloca um ser humano trancado dentro de uma jaula ou numa casa diante do que nós estamos vivendo? É um exemplo. Os animais não têm essa dificuldade de adaptação porque exatamente eles conseguem. Eles não existe aquela coisa assim, eu tenho só a minha zona de conforto. Eu vivo só naquela zona de conforto. Não existe isso para um animal. E quando nós tiramos um animal e prendemos ele, eles ainda conseguem nos dar amor, nos dar carinho, com reciprocidade, sem esperar nada em troca. Nada. O que eles querem é só a retribuição do carinho. Por isso, um dos grandes motivos da sua existência. Independente de que animal você tenha, se for um cachorro, se for um gato, se for um cavalo, se for uma vaca. Em países distantes tem pessoas que têm cobra, que têm onça. É a maior prova que para nós aqui isso não é uma coisa costumeira na nossa região, mas que qualquer ser vivo, inteligente, sim, como um animal, é capaz de, se tratado com respeito e educação, também dar amor, respeitar, e a gente tem que entender o que nós estamos aqui para aprender. Os animais pensam. Será? Os animais pensam de forma fragmentada, tá? Nós, seres humanos, até determinado ponto, né? Nós temos a nossa fase também. O que vai diferir disso?
a nossa capacidade de falar. A partir do momento que somos capazes de falar, nós transformamos aquelas ondas que são fragmentadas em ondas contínuas. E aí nós elevamos ou não os pics. Mas vai da capacidade evolutiva de cada um. A partir do momento que nós conseguimos nos elevar, falar, andar, cantar, ler, todas essas fases é que fazem realmente a diferença na nossa evolução e no processo. E que vai nos distanciando dos animais. Então, nós partimos de uma mesma origem? Sim. Mas temos processos evolutivos diferentes. E durante esse processo evolutivo que cada um de nós seguimos, é diante dele que nós diferimos. A alma dos animais e a nossa, elas diferem de uma forma distante. Então, assim, é como a nossa hoje está para Deus, a dos animais está para os homens. Em questão de processo evolutivo somente. Mas eles reencarnam? Sim. Eles são espíritos inteligentes? Sim. Eles têm essa capacidade de pensar? Fragmentar. Tanto é que quando treinados, eles fazem coisa que a gente se surpreende. Então, quanto mais convivência os animais têm conosco, maior é a capacidade evolutiva deles. Hoje, quais são os animais que têm uma maior capacidade evolutiva? Justamente os que têm mais capacidade, mais convivência com os seres humanos. O cachorro, o macaco, o gato, o elefante. Agora, tem um que realmente é muito inteligente e que só não sobressai ao macaco, por exemplo, que é um dos que está no topo, por não conviver tanto com o ser humano e com o seu um animal terrestre, que é o golfinho, que é um animal extremamente inteligente. Como que funciona a questão do cérebro? Ah, não, e o cérebro do animal? Tanto o cérebro do animal, hoje os cientistas, e podem ser comprovados através de pesquisas, até mais ou menos meados de 1960, meados do século XX, ainda não se encontrava estudos que realmente comprovavam esses conhecimentos a respeito da evolução e da capacidade dos animais. A partir dessa época, já tem comprovações e estudos científicos acadêmicos que, se vocês procurarem, podem comprovar isso. A questão do cérebro, da evolução, em questão de corpo, células, tudo, em termos de quantidade, é o que mais difere. O cérebro de um macaco, um cérebro de um ser humano, um cérebro de um cachorro, em questão de quantidades de neurônios. E por isso que quando maior a convivência, quanto mais eles forem treinados, maior vai ser a capacidade deles de evoluir. Eu não estou falando que eles vão chegar a andar, a falar. Hoje, por exemplo, não é a nossa realidade. Daqui décadas, nós não sabemos. Mas hoje não é uma realidade. Mas eles já conseguem estar ao nosso lado, eles não conseguem sentar, fazer filmes, Gente, são tantas coisas que a gente vê um animal evoluindo e conseguindo fazer, que às vezes muitos seres humanos nem treinados conseguem. Então o cérebro é um órgão, ele é considerado um órgão sagrado e nós podemos encontrar isso no livro No Mundo Maior, de André Luiz, onde Calderaro, no capítulo 3 e 4, ele descreve da seguinte forma: o cérebro é um órgão sagrado
de manifestação da mente em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Então, desde o ser mais primitivo até o mais evoluído hoje, é justamente a capacidade de dominar, a capacidade de estudo, a capacidade de ir principalmente dominando as nossas más inclinações, porque todos nós, independente de sermos animal ou ser humano, vamos alimentar dentro de nós e irá sobressair dentro de nós aquilo que nós alimentarmos. Se eu alimentar dentro de mim a hostilidade, eu vou me tornar um ser humano hostil. Se eu alimentar dentro de mim o bem, eu vou me tornar um ser humano dócil, amável, gentil, não quer dizer submisso. Se eu alimentar no animal a todo momento, dei o exemplo assim, que você pega, eu vou falar um pitbull porque geralmente ele é muito criticado. Aí você pega, você joga, você alimenta seu pitbull o tempo todo, somente com carne, com animais, ou uma cobra, somente com pintinho vivo. Uma vez eu fui num zoológico e eu cheguei lá para poder visitar e eles pegando animais vivos e jogando para poder alimentar. Aquilo me assustou tanto. Então assim, a forma como você vai treinando, né, é a forma como ele vai reagir diante das oportunidades que ele tiver. Então você alimenta o seu animal, seja ele qual for, somente com um animal vivo, com carne, tudo. Oportunidade que ele tiver com uma pessoa estranha, se ele não tiver convivência, ele vai ser hostil com aquela pessoa. Por quê? Porque às vezes foi aquilo que você alimentou, ele vai se sentir ameaçado. Então, independente do que for, é a forma, sabe? Independente dele for um animal, dele ser um animal doméstico, dele ser um animal selvagem, independente de ser um ser humano, é a forma e aquilo que você alimentar que irá sobressair. O espírito que animou o corpo, que habitou o corpo de um humano, igual eu falei, tem condições, independente dessa fase que eu estou falando com você, de você alimentar o lado dele hostil ou não, dele retroagir? Não. O espírito, ele pode ficar estagnado, mas ele não irá retroagir. Gente, se tiver alguma pergunta, alguma coisa, né, que vocês queiram fazer, fiquem à vontade. Sabe, eu sei que a gente não está, às vezes, eu não sei como funciona, já peço desculpa desde o início, que eu não sei como que funciona. É a primeira live que eu tô fazendo, viu? Tô apavorada, tô completamente descontrolada, mas tá valendo, viu? Mas se puder, tem como, Cadu? Se alguém quiser colocar Se alguém pergunta, quiser colocar pode. alguma pergunta, que a gente puder estar tirando alguma dúvida. Mas dentro do estudo que nós fizemos, alguns conceitos com base na doutrina espírita que nós podemos estar afirmando. Pelo Livro dos Espíritos, pela Gênese, pelo livro do André Luiz, No Mundo Maior, enfim, de tantas outras obras que podemos, pela obra da doutora Irvênia, A Questão Espiritual dos Animais, que eu recomendo muito, nós podemos falar. Os animais são seres espirituais. Os animais reencarnam e evoluem. Os animais são seres inteligentes. Inteligência é um atributo do espírito. Instinto é uma espécie de inteligência. Animais já existem, sim, um despertar da consciência. Nos animais, os pensamentos são fragmentados. O cérebro nos animais, como no ser humano, é um órgão de expressão da mente. Ou seja, tudo aquilo que eles expressam não é simplesmente uma cópia daquilo que ele convive. Ajuda? Sim. Mas eles conseguem processar, porque caso contrário, como que um animal que foi maltratado conseguiria
estar ao lado ali do seu dono até o último momento e ainda dar amor. Como que um animal que às vezes veio de guerras, né, de outras experiências, poderia estar aqui salvando vidas? Porque todos eles que hoje, vamos supor, que trabalham com os bombeiros, que trabalham na polícia, que fazem esse papel de resgates, às vezes em países frios, em neve, vocês já pararam para pensar o quanto que hoje, dentro da nossa realidade, é importante o papel dos animais? Eles já estão fazendo treinamento de animais para poder visitar asilos, para poder suprir a solidão dos idosos. Eles estão vendo a possibilidade, tem alguns países que já fazem isso, levando animais nos hospitais, onde as crianças têm câncer, por exemplo, ou estão em alguma fase de alguma doença muito séria, para poder dar um ar de esperança. E detalhe, aumentem muito a imunidade delas, ajuda na reabilitação. Sabe por quê? Porque eles doam amor. Eles doam amor e não exigem nada em troca. O animal, ele é sim um espírito de luz. E ele vai levar luz aonde ele estiver, sempre que nós permitirmos. Hoje, diante de tudo isso que nós estamos passando, fugindo um pouquinho do que nós estamos falando, eu sei que não está sendo fácil. Eu trabalho em instituições, em uma instituição de ensino, e estou lidando com, às vezes, pessoas que relatam a tristeza, sabe, que não somente os alunos, os filhos estão passando, mas os pais também, diante, né, da falta de informação, no sentido assim, até quando? O que é a grande dúvida hoje de todos nós? Até quando isso irá durar? Até quando eu terei que ficar em casa? Até quando eu terei que deixar de visitar fulano, ciclano, eu terei que deixar de aglomerar? A palavra X hoje, eu quero aglomerar, de muitas pessoas. Uma sugestão, principalmente para as crianças. Quem puder, adote um animal. Adote um animal. Vocês não imaginam o quanto amor vocês vão estar levando para sua casa. E a oportunidade de evolução, de crescimento que você estará levando para sua família. Quando eu me separei, muitos anos atrás, eu tive alguns cachorros e eles entraram e depois saíram das nossas vidas, e cada um que entrou e saiu trouxe um determinado equilíbrio. Mas teve um que fez uma diferença, porque eu não comprei, não estou falando que vocês não possam comprar, que vocês... Não é isso, tá? É a forma como vocês acharem melhor. Eu estou falando a minha experiência. Esse cachorro, eu vi minha filha tão triste, porque até tinha fugido o cachorrinho dela. E aí eu peguei e falei assim, oh meu Deus, eu queria tanto adotar, e coloquei um anúncio no Face, sabe? Eu gostaria de adotar um cachorro, tal. E eu lembro direitinho que foi a Carla, lá do Eurípides Barçanufo, que pegou, e foi a filha dela, na verdade, que entrou em contato, eu tenho minha cachorrinha, tenho cachorrinho para poder doar, você pode vir aqui comigo? Aí, na época, foi uma amiga minha, a Nádia, que me acompanhou. E nós pegamos. Eu coloquei o nome dele de Apolo. Fala Apolo, vocês pensam, um gigante, né? Ele é desse tamanhozinho assim. Mas ele foi um gigante nas nossas vidas.
E ele é um gigante nas nossas vidas. Porque através dele, muita coisa mudou. Muita coisa. Com aquele carinho, com aquele amor, nós aprendemos também a lidar com isso, com a dor. E eu ainda falo mais. Eu acho que muita gente tem essa dúvida. Cachorro é médium? Tem estudos, né, que falam, mas não tem nada que comprove, que faça um animal ser médium. Não. Mas o cachorro tem uma espiritualidade, sabe? Uma capacidade que transcende. Então, sim, quando ele está em uma residência, ele consegue sentir, sabe? Em pessoas, por exemplo, ruins, uma energia ruim ou uma energia boa. E também consegue sentir se a gente está naquele ambiente e se aquele ambiente, não estou falando só de cachorro, tá? Cachorro, gatos, animais. Se naquele ambiente tem alguma coisa que não está bem. Vocês podem ver, se vocês saem com o seu animal em determinado ambiente, ele começa a ficar agitado, começa a ficar latir, começa assim, até você sair daquele ambiente, é porque aquele ambiente não é para você ficar. Quantas vezes eu estava em casa e o Apolo começava a latir, e a hora que eu ia realmente ver, estava acontecendo alguma coisa na rua, estava tendo uma briga, estava tendo alguma confusão que envolvia até polícia, tudo perto da minha casa. Então, assim, esse instinto deles de defesa, de amor, ele é 24 horas por dia. Eles não descansam, até na doença. E eles têm o poder de aumentar com esse amor a imunidade. Porque quem, quando amado, não se sente melhor? Quem, quando amado, não tem uma disposição a mais para dormir, para se alimentar, para fazer uma atividade física? Então isso se chama amor. E é com amor, com dedicação, com caridade, um ato de caridade, que nós podemos transformar tudo. Então é uma sugestão. Não estou falando assim, é para fazer isso ou aquilo. Não. Mas se vocês querem ajudar a sua família, o seu filho, a pessoa que você ama, a tá tendo uma forcinha a mais para superar tudo isso e ainda receber uma dose de amor sem preço, faça isso. Eu garanto que vocês não irão se arrepender. Se não for um cachorro, que seja um gato, que seja um animal que vocês gostarem, se identificarem. Independente, sabe, do animal que for. É um pintinho, sabe, é um coelhinho, é um hamster. Faça e vocês não irão se arrepender. Tem alguma coisa? Não? Gente, então foi isso. Espero ter conseguido pelo menos um pouquinho assim, né? Desse bate-papo, poder esclarecer um pouquinho. E vamos fazer juntos uma oração para podermos encerrar. Vamos, diante de tudo aquilo que nós conversamos, que nós batemos um papo, eu vou pedir para que vocês voltem naquele momento em que em algum momento da sua vida, um instante, um relance, você teve a oportunidade de ter um contato com algum animal. Seja um passarinho, seja uma coruja. Eu tenho um episódio de uma coruja que salvou a vida da minha filha e do pai dos meus filhos.
Então, assim, em algum momento, se você observar, um animal fez parte da sua vida, por algum motivo, tente lembrar. E você vai ver exatamente o significado dele na sua vida. E vai olhar de uma forma diferente quando você encontrar amanhã ou depois com outro animal. Pode ser da mesma espécie ou diferente. Então vamos fechar os olhos, elevar nosso pensamento. Vamos respirar bem fundo. Vamos pedir a Deus para que ilumine cada um de nós, para que possamos levar um pouquinho de paz, de luz, de amor a todas as casas, todos os hospitais, todos os leitos que estão precisando de tanto amor, de tanta luz, de tanto carinho, naqueles corações que estão repletos de dúvidas, de dor, de conflito, que possamos, no exemplo dessas criaturas puras, por mais difícil que seja, encontrar a força necessária para poder conseguirmos nos adaptar, podermos ter aceitação, podermos ter o amor, para podermos entender que tudo tem um porquê, que não é castigo, que ninguém aqui está para ser castigado e que se estamos aqui é justamente para um aprendizado. E que nesse momento, aonde estivermos, com as pessoas que tivermos, possamos enxergar em cada um uma oportunidade de crescimento. Vamos tirar de nossas mentes que estamos sendo obrigados a alguma coisa e vamos colocar que estamos tendo a oportunidade de transformação, como aquela da borboleta, da crisálida, onde ela, no momento que é larva, ela se alimenta, tece o seu casulo e fica lá por um tempo, justamente para poder ter o aprendizado, a transformação necessária, o fortalecimento de suas bases, para que quando ela sair, ela possa abrir suas asas e voar. Vamos entender que, como os animais, nós temos o nosso tempo, sim. Vocês já tentaram abrir um ovo antes dele estar pronto? Ah, não, eu vou apressar, vou lá. Você não mata aquele pintinho? Nós, seres humanos, quanto sofrimento quando temos um parto prematuro. Quantas provações temos que passar justamente para poder sermos lapidados. Então vamos respeitar o tempo de Deus, não é o nosso. Ele sabe exatamente o tempo que precisamos para podermos fazer essa transformação, para podermos nos fortificar. Mas depende sim de cada um de nós, de cada um fazer sua parte, de cada um confiar,
de cada um ver, acreditar que a força que precisamos está ali dentro. A borboleta, quando está no seu casulo, não é ali, é Deus e ela. Diante de todas as metamorfoses e transformações que ela precisa passar, o pintinho quando está dentro do ovo, nós quando estamos 9 meses dentro do ventre de nossas mães. Então, vamos pensar nesse tempo agora como isso, como um tempo de transformação e aproveitar as oportunidades que nele aparecer. Vamos com amor, aprender que tudo é possível e que depende somente de cada um de nós e daquilo que alimentarmos em cada um de nós. Então vamos alimentar o nosso lado bom, vamos alimentar aquilo que nos faz bem, pensamentos positivos, fé, lembranças boas e principalmente a união dentro de nossos lares, dentro de cada um de nós. Vamos aprender que cada um tem uma natureza e que independente de termos uma mesma origem, somos seres diferentes, com necessidades, formas de ser e de agir diferente. E quando nos unimos, é justamente para isso, para aprendermos com as diferenças. Então, vamos respeitar um ao outro. Não vamos querer que ele se transforme em nossa imagem e semelhança. Não é porque estamos ali convivendo debaixo do mesmo teto que ele tem que ser igual a mim. Iremos sim, como os animais, nos adaptarmos. Eu vou ceder um pouquinho, ele vai ceder um pouquinho, para podermos chegar em uma convivência sadia para todos, mas com respeito, com amor, com muito companheirismo e sabendo que não somos perfeitos, que perfeito só teve um, somente um, e que estamos muito longe de chegarmos perto dele. E se estamos aqui é justamente porque temos que lutar contra as nossas imperfeições, que temos muito a aprender. E o primeiro passo é reconhecer isso, que somos seres imperfeitos. E é nisso que os animais diferem muito de nós. Eles não ficam o tempo todo tentando provar nada para ninguém. Eles lutam pela sobrevivência com toda a simplicidade do mundo. E conseguem sobreviver. E serem, sim, seres supremos. Então vamos aprender também. Vamos aprender que temos o que nós precisamos. E que à medida que nós conseguimos, nós vamos lutando por evolução. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Muita paz, muita luz, um excelente final de semana a todos. Obrigado, Ana. Obrigado a todos. Quero estar convidando para todos amanhã, às 6 horas da tarde, pelo Facebook do Júlio Carvalho, né? Tem psicografia e palestra. Então, todos estão convidados a estar participando,
tá ouvindo a palestra, quem está dando a palestra é a Michelle, todo domingo às 6 horas, pelo perfil do Júlio. E que a palestra tem a psicografia. Então, quem desejar, né, receber alguma mensagem com o ente querido, né, que mantém em prece de hoje até amanhã, né, como diz Chico, o telefone toca de lá para cá, né, mantém em prece, se for a vontade de Deus, se for o merecimento, a carta vem, né. E convidar também para todos, né, semana que vem, segunda-feira, aqui na nossa página do centro, às 7h30 da noite, vai ter a live com o William Jacob, lá de Uberlândia. O tema ele vai estar passando para a gente ainda. Na terça-feira, às 7h30, com o Itamar, com magnetismo nos tratamentos de cura. Quarta-feira, às 19 horas, Dr. Laurence, lá de Uberlândia, com o Cristo Consolador. Quinta-feira, às 19h30, a Dani Trucolo e o Luiz, lá de Poços de Caldas, que é uma palestra musical. O tema ainda ela vai estar passando. Sexta-feira, às 7h30, palestra com Júlio Carvalho, com o tema Melindre. E no sábado, às 3h30, com o Frei Romero, lá de Belo Horizonte, que vai falar para a gente sobre a vida de São Francisco. Então, todos estão convidados a estar assistindo aqui com a gente. Para encerrar, a mensagem do livro Essência Espírita, psicografia Júlio Carvalho. Segue confiante. Se em sua existência algo aparece como de impedimento caminhar, vença com amor, com entendimento, silêncio e segue adiante. Se a calúnia te alcança, ore em favor daqueles que te atacam. Muitas vezes, eles necessitam tão somente de prece e oração. Se algo lhe acontece de imprevisto, não maldigas. Bem sempre é o que necessitas para te impulsionar a ir em frente. Não existe dor que não venha para nos induzir à luz, mas é preciso ter o entendimento em Cristo. E por isso, o estudo constante de seus ensinamentos, a reflexão e a prática farão de nós trabalhadores mais confiantes. Embora, como por vezes dizemos, não esteja nossa existência tão bem, devemos nos lembrar que o bem nos faz seguir em frente. Frederico. Então, com essa mensagem, nós encerramos essa transmissão. Agradecemos novamente a Ana pela reflexão da tarde, pelos ensinamentos. Agradeço a todo mundo que participou. E nos encontramos aqui em nossa página segunda-feira, às 7h30 da noite. Que todos possam ter um ótimo final de semana.